Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou tentar começar uma série nova. Eu estou há muito tempo inativo nesse canal do YouTube e agora eu tenho um percurso quase que diário de pelo menos uma hora aí. E eu tô cansado de ouvir música, essa é a realidade. A música, ela é boa, mas tem hora que ela enche o saco. Minha filha ouve muita música. No momento atual eu não estou a fim de ouvir nada, apenas de falar. Então eu vou aproveitar que eu tô preso dentro desse carro por uma hora e eu vou produzir conteúdo. Essa, inclusive, é uma dica que eu tenho para vocês que querem produzir conteúdo. Aproveitem o tempo disponível de vocês de ociosidade. Aqui eu não tenho muito o que fazer, tá ligado? Eu tenho que dirigir, eu não posso fazer stories, eu não posso nada praticamente. Então eu posso falar, eu posso botar a câmera ali, minhas duas mãos estão livres, o celular está no suporte, é possível gravar o conteúdo e ser feliz. O negócio é o seguinte: quando eu comecei meu podcast, ele começou como vídeo, porque eu tinha que lavar a louça durante uma hora todos os dias. E aí eu cansei de lavar a louça, comprei uma máquina de lavar a louça. E aí agora eu não lavo mais louça. Então eu decidi que não tinha motivo de fazer ele, como que eu posso dizer, em vídeo, só em áudio. Então, para todo mundo que está me ouvindo nesse momento, saiba que, apenas me ouvindo no Spotify, porque meu podcast está no Spotify, tem uns 20 episódios lá, 30 episódios, sei lá. Saiba que tem 30 episódios, inclusive o nome desse podcast aqui é 30 e tantos, sei lá, porque temos já 30 episódios no Spotify, tá? Então é uma continuidade. Só que agora nós vamos continuar em vídeo também, porque eu não tenho o que fazer, eu tô preso aqui e é isso. Se isso aqui fizer mal pra você, só fecha o vídeo aí e já era, porque tá fazendo um pouco de mal pra mim, eu vou parar um pouco de olhar enquanto eu não entrar na estrada. Hoje, minhas crianças, eu quero meio que setar qual é que é a ideia desse podcast aqui. Primeiro, eu quero dar dicas longas. Eu quero que vocês passem tempo comigo, tá ligado? Eu percebo que conforme eu fui dando uma segurada nas minhas aulas, inclusive é uma parada que eu quero falar também hoje, eu fui perdendo um pouco esse contato de horas, assim, porque eu gravava muita coisa, botava o celular lá pra gravar, e aí eu tinha uma aula de uma hora, que eu fazia aula particular, ou fazia aula em grupo, e postava no YouTube meio que cruzão, assim, fazia uma introdução e vinha embora. E aí meio que eu perdi esses vídeos longos. Eu acho que eu também tô perdendo um pouco da habilidade de falar em vídeos longos. Eu falo bem, hoje em dia, muito melhor do que comparado quando eu comecei, mas a habilidade de falar em vídeos longos ou de percorrer uma ideia ao longo de algum tempo, ela é uma habilidade que precisa ser cultivada. Se você perde isso, fica meio impossível de você reconquistar de maneira orgânica. Então, como que eu vou fazer isso se eu não consigo sentar durante uma hora e falar pra câmera, né? Blá, blá, blá. O negócio eu sou pai de duas crianças em breve, e uma criança e 98% de uma outra criança que está na barriga da minha mulher. Então eu não consigo sentar por uma hora e falar. A hora que eu sento é a hora para trabalhar. E aí, esses tempos aqui que eu tenho, eu sinto que são muito desperdício de tempo, tá ligado? Eu tenho pouco tempo disponível. E aí eu ter que dirigir um percurso de sabe lá Deus quanto tempo, pegar um trânsito de merda, que é o que eu tô pegando agora aqui, ele é um desperdício de vida. Aí eu vou ficar lá ouvindo música, eu vou lá, não sei o que, então eu vou aproveitar para gravar. E o meu negócio tem muita gente que fala, ouve um audiolivro, ouve um podcast, é muito melhor que o seu tempo. Mas eu acho que meu tempo pode ser muito melhor usado se ele conseguir me gerar Pix. E essa é a ideia. Quanto mais tempo você passar junto comigo, mais provável é de você comprar alguma coisa de mim. Então, eu gosto de aproveitar esses tempos. Por que que meus stories são em texto, por exemplo? Meus stories são em texto porque eu consigo fazer cagando. Essa é a maior dica do marketing digital que existe. Quando você for começar a produzir conteúdo, produza um negócio que seja
fácil. E pra mim, fácil é, pô, eu consigo fazer cagando? Eu vou lá assim na privada, com uns 10 minutos rolando no feed, eu não posso produzir 3 ou 4 stories? Se você, nem todos os stories hoje eu produzo enquanto cago, mas a verdade é que é possível eu produzir enquanto cago. E aí, essa é a mágica do marketing digital. E agora eu tenho esse percurso que já faz uns 2 meses que eu estou perdendo oportunidades diárias de gravar conteúdos e não tenho. Tá? Então, primeira coisa, hoje eu quero falar um pouco sobre meus últimos passos, porque eu não abri isso pra ninguém, mas eu acabei vendendo minha academia, eu troquei de equipe, e desde que eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu sou Cícero Costa e ano passado eu mudei de equipe, e aí as coisas foram indo, não falei nada pra ninguém, porque eu sou assim mesmo. Às vezes, eu não falo, eu não tenho aquele negócio de, cuidado com o olho gordo. O meu bagulho é, porra, esqueci de falar. Eu não tenho um quadro desse que eu posso conversar com alguém. Tipo, eu vou pegar e eu vou falar sobre isso aqui por um tanto tempo. E eu decidi criar, porque se eu não tenho, é só fazer. Essa é a parada, né? Essa é a minha parada, na verdade. E aí eu quero te dar uma historiazinha. E eu vou tentar seguir uma estrutura nesse podcast. Primeiro, essa abertura gigantesca de 6 minutos, ela serviu para que vocês entendam quais são as minhas ideias na cabeça agora, nesse momento, o que está passando pela minha cabeça. E aí isso serve para eu me preparar para falar de algo mais estruturado. Pode ver que, inclusive, foi meio desestruturado a forma que eu falei durante esses 6 primeiros minutos de vídeo. E aí eu quero falar de uma forma mais estruturada. Eu quero começar sempre agora esses podcasts que eu vou fazer de forma orgânica. Eu quero começar ele sempre falando sobre, dando uma dica real para vocês. E aí uma dica real que eu tenho percebido que faz falta para quem faz jiu-jitsu dependendo do seu grau de loucura com o jiu-jitsu, eu recomendo você conseguir uma outra fonte de renda para sustentar essa merda desse jiu-jitsu. Essa é a parada louca. Quando eu fiz 18 anos, na verdade um pouco antes, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu percebi que custava dinheiro treinar. Olha só, olha que doideira. Custa dinheiro treinar, velho. Custa dinheiro competir, viajar, comprar kimono, se alimentar, pagar suplemento. Custa grana. Que porra! Tipo assim, quando isso caiu na minha mente, eu falei, tá, beleza, o que eu vou fazer? Minha mãe não tem. Na minha casa eram 4 irmãos. E a minha mãe ganhava o suficiente para sustentar 4 cavalos. Essa é a parada, né? E aí, eu queria competir, eu queria treinar, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. E aí eu percebia que provavelmente eu não conseguiria competir ou fazer tudo só contando com o apoio da minha mãe ou do meu irmão mais velho, que já trabalhava no caso. Eu decidi começar a trabalhar. E quando eu decidi começar a trabalhar, e lá para meus 13, 14 anos, eu não tinha habilidade nenhuma. 0 habilidades. E uma das primeiras habilidades que eu consegui, que foi a primeira habilidade que eu consegui para ter o meu primeiro emprego, foi computação. Eu fiz um curso na Databyte aqui de Cotia. Para quem é de Cotia sabe o que é Databyte. É uma das primeiras escolas profissionalizantes aqui da cidade. Antes de ter microlins, antes de ter essas porra aí, que isso também já é coisa de velho, que hoje em dia nem tem mais isso, é tudo curso online. Eu fiz um curso de computação básica, eu fiz um curso de manutenção de computadores, e aí depois que eu me formei bem, eu sempre fui bem na escola, então eu me formei bem, e eu ganhei a oportunidade de trabalhar lá. Aí eu dava aula de digitação, para pessoas que não sabiam digitar, tá ligado? Com todos os dedos. Eu dava aula de Windows básico, normalmente para velho. E aí eu dava aula também de como fazer manutenção de computador. E aí eu ganhava lá meus 350 reais, 250 reais, 350 reais. E isso já era suficiente para eu poder pagar uma competição ou outra. Isso já era suficiente para que eu pudesse também comprar kimono, comprar suplemento e tal. E aí foi isso.
Depois disso, eu consegui o Bolsa Atleta, e aí o Bolsa Atleta fez com que eu saísse do meu emprego na Databyte, porque aí o Bolsa Atleta me pagava R$500 só pra treinar, né? O Bolsa Atleta daqui de Cotia. E aí, por muito tempo, fiquei só no Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta, acho que o máximo que eu recebi foi R$600, R$700. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, beleza, não dá pra ficar com só R$600, R$700 aqui, porque eu tenho coisa pra fazer. E aí, imediatamente, eu já fui arrumar um emprego. Lá por 17 anos, e no final dos meus 17, eu faço aniversário em janeiro, e no final dos meus 17 anos eu decidi arrumar um emprego, e aí eu fui trabalhar na mesma empresa que meu padrasto trabalhava, que aí eu fazia uns negócios no PC lá, né, tirava foto, essas porra assim. E aí eu ganhava consideravelmente bem, ganhava R$2.000. R$2.000 para poder trabalhar lá. Eu trabalhei lá por volta de 8 ou 9 meses. E essa empresa fazia a gente viajar muito, eu odiava, porque eu tinha que perder treino para poder viajar, tinha que ficar levando kimono para treinar em academia externa. Mano, era uma merda. E eu odiava, mas hoje eu falo, nossa, que da hora, porque eu conheci todos os estados do Brasil por causa dessa empresa, porque eu ia lá e trabalhava, né? Então eu trabalhei uns 8 meses nessa empresa. E aí, logo que como eu odiava aquela porra, totalmente nóia da cabeça, eu ganhava mais pra viajar e eu ainda não pagava nada e ainda viajava e eu achava ruim, né? Adolescente de merda, né? Essa é a real. E aí, como eu viajava muito e não sei o que, eu queria um emprego mais fixo. E foi quando eu decidi passar num concurso público. Na verdade, eu estava na faculdade, né? 18 anos, entrei na faculdade, e vim numa banca de jornal, escrevente técnico judiciário, R$4.000 por mês. Só ensino médio precisa. Eu falei, eu quero ganhar isso aí, por 4 mil, é o dobro do que eu ganho hoje, só preciso do ensino médio, o que eu preciso fazer? Comprei o jornalzinho, li lá o que precisava fazer, era só uma prova, fui fazer uns simulados, os simulados eu acertava tudo de português, matemática, é básico, né? Tipo, quando eu fiz esse concurso, era básico. Eu não sei se a concorrência hoje está muito maior, provavelmente está, né? O desemprego no Brasil está foda, então a galera faz muito mais concurso. Mas, pra mim, que tinha acabado de sair da escola, sempre fui bem na escola, nunca tive tanto problema. Pra passar num concurso, não foi tão difícil, porque o conhecimento era básico. Então, conhecimento básico de informática, suave, dava aula. Eu ensinava. Se quisesse, eu ensinava pra você. Português, sempre fui muito bem. Matemática, sempre fui muito bem. Raciocínio lógico, acho que não teve. Não teve, mas eu já tinha na faculdade. Eu fiquei 6 meses fazendo aula de raciocínio lógico na faculdade, antes de ver esse jornalzinho. E aí a única coisa que eu era muito ruim era em direito. E aí eu larguei a faculdade, estudei por 3 meses, 2 meses e meio mais ou menos, 3 meses quase, só com um cursinho de direito. Não é cursinho de direito, né? Com um cursinho de concurso e ensinava especificamente as coisas que era lá. Eu fiz 1 mês e meio de aula, e aí comprei as apostilas e tudo mais. 1 mês e meio de aula, e eu percebi que a aula era só decorar. E aí eu decorei 2.000 artigos de direito, sei lá que porra que é. Fiz a prova e passei na prova. Aí, minha vida na arte marcial facilitou muito, porque eu nunca mais precisei me preocupar com, primeiro, dinheiro para competir. Não precisava me preocupar com custo de nada. Tipo, as equipes que eu treinava, até os 25, 26 anos, eu não pagava nada. Mas eu via que a galera sentia muita falta desse recurso extra pra pagar suplemento, pra comprar kimono e tal. Então, tipo assim, eu ganhava, na época, R$4.500 de boas, com 18 anos. Primeira coisa que eu fiz, eu não vou mais ficar. Tipo assim, com 18 anos, eu peguei, como eu faço em janeiro, em março eu já tinha carta de motorista. E 2 dias depois que eu peguei a carta, eu comprei um carro, porque eu já tinha um salário. Meu padrasto tirou o carro no meu nome, no nome dele, e aí eu pagava as parcelas do carro, porque eu já tinha um salário. E a primeira coisa que eu fiz, já sabendo disso, eu não ando de ônibus mais, eu vou andar de carro, tá ligado? Eu vou treinar, é muito mais rápido, muito mais confortável, eu preciso de menos horas para poder desempenhar. Então eu tinha um carro, então olha o conforto que já tinha.
Meus amigos tinham que ir de ônibus, tinham que pedir pro pai, tinha que ter um outro atrito. E aí é por isso que vem essa parada do tipo assim, mano, arruma uma renda extra pra poder entrar no jiu-jitsu, pra poder fazer com que seu treino valha a pena, caralho. Porque, mano, é muito custoso, velho. É muito custoso. E você gosta disso, você quer ser atleta, você quer se desenvolver. Hoje eu só tô nessa posição de ficar falando um monte de groselha aqui porque eu fiz isso lá atrás, entendeu? Porque hoje eu não tenho a necessidade de... Eu tive, na verdade, a oportunidade de investir em mim mesmo e eu fiz isso, tá ligado? Então, essa dica é a dica de ouro do dia de hoje, que é arrume uma segunda fonte de renda para sustentar o seu vício do jiu-jitsu. Se você já ganha 20, 25 mil por mês e você não precisa se preocupar com grana, foda-se, né? Vai lá e seja feliz, vai e ganha, tipo, gasta o dinheiro do jeito que você quer, né? Mas pro cara que, mano, eu vejo muito moleque de 16 anos, faz porra nenhuma, nem inteligente é, nem na escola tira nota boa. Aí o cara treina 2 horas por dia, 3 horas por dia e acha que tá o Mica Galvão. Mano, se você estuda 4 horas por dia ali e você não tem um desempenho inacreditável no jiu-jitsu, é um desempenho inacreditável. Mica Galvão com 15 anos ganhava de faixa preta já, pô. E você aí com 17 pinguelos não ganha nem a sua categoria da Copa Cotia. Tá ligado? Você precisa de tempo. O dinheiro vai te comprar tempo. Eu quero que vocês entendam que não é, eu vou, né, matar. Não, mano, você precisa de tempo para poder desenvolver. Eu só pude ficar nessa seara aqui porque eu tive tempo, mano. Eu tive muito tempo para poder desenvolver as minhas habilidades, entendeu? Eu tive tempo para poder trabalhar os meus defeitos, eu tive tempo para poder aprender, eu pude pagar aulas particulares, eu pude fazer um monte de coisa que a galera normalmente não vê e não faz lá na base com 16, 17 anos, porque não tem grana. E aí fica dependendo do pai, aí fica dependendo da mãe, aí fica dependendo, tipo, tá ligado? Essas paradas. É ridículo, mano, é ridículo. Tipo, eu sei que é foda, eu sei que nem todo mundo tem a realidade que eu tinha, mas você tem que custear o seu próprio bagulho, se você gosta de jiu-jitsu, né? Então essa é a dica inicial, falei 17 minutos sobre isso, só isso daria um vídeo, mas o meu ponto não é nem esse. Agora eu quero falar sobre minha rotina, né? Então, eu comecei com essa dica, contei toda uma parte da minha história aí. Por quê? Por que eu comecei com essa dica especificamente hoje? Porque eu comecei a trabalhar com concurso público e tudo mais por causa do treino. Eu precisava de mais grana e eu não queria abdicar de conforto. Essa é a realidade. Eu queria andar de carro, eu queria sair com a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu queria comprar presente pra ela, eu queria comprar presente pra mim, eu queria, tá ligado? Quando você quer, é isso. Você quer, você tem que ir atrás do seu rolê. E aí, ao longo do tempo, esse concurso ele foi me dando acesso a outras coisas. E até o momento que eu abri a minha academia lá em 2000, eu comecei a obra da minha academia em 2015, né? Ela abriu de fato em 2016. E aí, em 2016, eu abri minha academia. E aí, eu dei aula nessa academia até 2023. Durante esse tempo, eu trabalhei muita coisa. Trabalhei como construir uma metodologia, como fazer o marketing. Uma coisa que o meu sócio primo, né? Primo, ele me ensinou venda, basicamente. Ele me ensinou a falar com um cliente. E ele era meu sócio na academia. Rompemos na pandemia, inclusive. O ponto principal aqui é você, né? Você. Na academia, eu pude desenvolver habilidades, cara. E isso foi sem preço nenhum. Vou passar no pedágio agora, vocês esperam. Não pula o vídeo. Tenha paciência. Você tem que ter paciência. Você tem que ser uma pessoa com paciência. Então, um pedágio. Tudo bem? Débito, por favor. Não quero não, obrigado.
Obrigado. Não foi eu não. Eu paguei. Então, na academia eu construí muitas habilidades. Inclusive, meu sócio, ele falava que eu não era o cara... Putz, mano, você não é o cara da mídia, mano. Você não é. Tipo, o nosso Instagram era muito ruim porque eu não queria gravar, porque eu tinha essa resistência, porque eu tinha esse problema. E, mano, eu falei, velho, dá pra ser. Dá pra ser, só que você fica naquele bloqueio. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que dá? Será que não dá? E aí, no fim das contas, eu fui desenvolvendo, mano. Eu aprendi a vender, eu aprendi a fazer marketing, eu aprendi a fazer vídeo, eu fui aprendendo. E aí a academia me deu muito tempo. E aí, em novembro de 2023, eu já estava num ponto em que o digital me pagava mais do que a academia. E aí eu precisei fazer uma escolha. Eu quero que essa academia prospere ou eu quero que essa academia morra? Porque a realidade, a academia estava morrendo. Porque eu não tinha tempo de cuidar da academia do jeito que eu queria, porque o digital me dava mais grana, percebe a ideia? E aí o que eu fiz? Eu perguntei pro meu irmão se ele não queria comprar a minha parte da academia. A minha academia eu abri, eu e meu irmão mais velho. Depois de 2 anos, 1 ano e meio ele batendo cabeça, eu chamei meu primo para ser gerente da academia, mas ele era sócio também, então ele ficou com metade, cada um tinha 1/3 da academia, né? E aí, depois que meu primo entrou, a academia cresceu muito, eu aprendi muita coisa em relação a esse modelo de receita recorrente e como, né, vender e tudo mais. E eu fui desenvolvendo habilidades. A academia chegou num ponto que ela não me dava tanta grana quanto o digital, e aí eu falei, eu vou focar no digital, eu vou focar 100% em desenvolver metodologias, em cuidar de alunos longe de mim, alunos que estão longe de mim. Eu vou focar 100% em marketing mesmo, ficar bom nisso, ficar bom em falar, ficar bom em construir produto, construir soluções para problemas. E, pô, é isso. Eu vou focar nessa porra aí. Eu vou trabalhar isso aí, em mim. E aí eu ofereci pro meu irmão, você não quer comprar? E aí meu irmão pegou, meu primo, já tinha saído da academia, e aí só estava eu e meu outro irmão que abriu no começo. E aí ele comprou a minha parte. Comprado a minha parte, eu parei de dar aula. Na verdade eu dei aula por mais um tempo, até ele ajustar o horário dele e tudo mais. E aí eu parei de dar aula, tipo, completamente. Aulas em grupo eu não dou mais. Eu dou aulas em aulas particulares. E aí, eu ao mesmo tempo perdi coisas e eu ganhei coisas. Isso é uma parada da mudança que você tem que estar sempre atento. Você não sabe tudo que você vai acontecer quando você decidir mudar. Quando você decidir tomar um caminho novo, você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe. Tipo, eu decidi que eu não ia dar mais aula na academia, porque eu não tinha tempo. Esse é o ponto principal. Porque até o dia de hoje eu trabalho concursado, entendeu? Essa é a parada. E eu passei no meu concurso em 2013, lá em 2013, quer dizer, eu passei em 2012, só que em 2013 que eu comecei efetivamente a trabalhar. E desde então eu trabalho lá, não saí de lá. E eu fui tocando projetos em paralelo. E aí eu fui tocando esses projetos em paralelo, eu fui criando formas de monetizar, eu fui aprendendo, eu fui me desenvolvendo e as coisas foram acontecendo pra mim. Os caminhos foram chegando e eu falei, mano, eu não vou abdicar do meu concurso agora, porque o digital ele é incerto, então eu não sei se eu tenho essa habilidade ainda. Eu quero desenvolver essa habilidade porque eu quero dar aula, eu quero várias coisas. Eu ainda continuo querendo. Esse é o rolê. A gente não para de querer, a gente só muda o que a gente quer, né? Quando eu tinha 18 anos eu queria andar de carro. Esse é o rolê. E agora eu quero me desenvolver, eu quero ser uma pessoa melhor. Esse é o rolê. Aí eu decidi não dar aula mais. Eu decidi que eu ia ser apenas professor online. Eu ia reservar o meu tempo para me desenvolver como marqueteiro. E a gente ia vendo o que dava aí. E aí uma coisa que eu perdi foi o contato com a aula.
E ao mesmo tempo que eu perdi o contato, na mesma proporção que eu perdi o contato com a aula, eu ganhei em desenvolvimento de metodologia. Olha que doideira. Quando eu dava aula, eu estava muito envolto no diário ali. Eu estava envolto nas coisas que eu tinha que fazer no dia a dia. Então eu tinha que dar aula, eu tinha que resolver o problema do aluno, eu tinha que ensinar a guarda fechada, eu tinha que ir pra cá, eu tinha que ir pra lá, e eu ia, tipo assim, meio que sendo jogado de um lado pro outro. A minha rotina estava completamente caótica. A primeira aula que eu dava era 6 da manhã, a última aula que eu dava acabava 9h30 da noite, até os caras ir embora era 10 horas. Então olha a loucura que era a rotina. E aí você fica envolto, você perde, não tem tempo para poder pensar. É isso. Você precisa de tempo para pensar. E você precisa de tempo para maturar as ideias. E enquanto eu estou falando aqui, é uma das formas que eu uso de maturar as minhas ideias, de chegar numa conclusão de algo que eu já tenho pensado há algum tempo e, de fato, estou mostrando para o mundo agora. Eu cheguei no momento que eu tinha que sair da academia e aí eu perdi esse contato com o dia a dia do aluno, de entender as dificuldades, de ter mais empatia, de ter mais paciência, e eu comecei a desenvolver métodos, metodologia. O que faz o cara desempenhar? Quais são as habilidades que funcionam para o cara começar? Por que esse cara em específico não desempenha? Aí eu comecei a olhar vídeo de treino que eu gravei, comecei a olhar vídeo de treino de alunos online, comecei a olhar, tive mais tempo para analisar mais vídeos, comecei a olhar várias coisas. E aí, ao mesmo tempo que eu perdi o contato com o aluno, eu comecei a entender muito mais o cara. Porque agora eu tinha tempo para olhar. Eu não precisava fazer nada. Eu estava sentado numa mesa de escritório e eu estava olhando, só observando. Observando, anotando, observando e anotando, observando e anotando. E aí, novos neurônios foram, que eu gosto de falar isso, que foram criados novos neurônios dentro da minha cachola. E as coisas começaram a fazer mais sentido e as metodologias começaram a integrar mais. E aí eu fui criando coisas que eu não criaria de outra forma. Por exemplo, o meu curso de defesa, a frase, o slogan dele é: antes de bater, você tem que parar de apanhar. Porque muita gente chegava pra mim e falava assim: eu não consigo. E quando eu via, mano, o cara só apanhava. O cara não conseguia nem ficar na guarda fechada por tempo suficiente para dar tempo dele desenvolver a guarda fechada a ponto da guarda fechada ser uma arma, uma ferramenta de fato para ele. Então, como ele não tinha todo esse tempo, mano, como? Me explica. Como que esse cara, ele ia desenvolver? Não ia desenvolver. Impossível desenvolver. Porque ele não tem tempo, ele não tem o que a gente chama de horas de tela. Tá ligado? Quando você vai ver quanto tempo você usou um aplicativo e aí mostra lá quantas horas de tela você tinha. Então ele não tinha horas de tela dentro da guarda fechada. Como é que ele ia desenvolver dentro da guarda fechada? Não tinha como. Então antes dele bater, ele tinha que parar de apanhar. Outra coisa começou a se mostrar. Meu primeiro curso de jiu-jitsu, ele se chamava Jiu-Jitsu Consciente, que o meu objetivo nesse curso era mostrar para os caras que o jiu-jitsu não era só posição. De você, eu vou comprar um curso de jiu-jitsu que vai mostrar as 10 armlock da guarda. Whatever. Essa porra tem no YouTube. Mas que o jiu-jitsu ele podia ser pensado. Dava para analisar o jiu-jitsu, existia estudo científico sobre jiu-jitsu que você podia estudar. E eu falei, mano, esse produto meu, lá atrás, lá em 2022, que foi quando eu vendi a primeira versão desse produto, ele era eu não tinha muito conhecimento. Então, será que eu consigo fazer uma versão atualizada dele? E aí nasceu o curso A Teoria do Jiu-Jitsu, que está dentro do Mapa da Faixa Branca e você pode adquiri-lo também de outra forma, só comprando ele mesmo. Está na comunidade, Luna. A Teoria do Jiu-Jitsu, ela me ajudou a, falar, eu vou desenvolver um curso aqui. Me ajudou a desenvolver uma metodologia para treinar atletas de competição. Porque eu não tinha essa ainda, eu não conseguia trazer um resultado específico para os caras, porque eu não tinha tempo de ver o que funcionava. Olha que doideira. E você tá lá dando aula.
sem entender de fato o que faz funcionar aquilo que você está ensinando. Entendeu? E aí foi quando eu me deparei com o conceito de pedagogia e andragogia. Na verdade eu já sabia essa porra, né? Pedagogia é o ensino de criança, andragogia é o ensino de adulto, e existem diferenças inerentes entre os dois. Pedagogia, a criança, ela aprende de maneira expositiva. O que isso significa? Significa que a criança, você mostra até ela aprender. Você não precisa nem de comando. Você tem alguns experimentos que fazem com criança que ensinam a criança sem falar uma palavra. Então, basicamente, o cara tem alguns objetos dentro da sala, ele entra na sala e ele começa a movimentar aqueles objetos de maneira específica. E aí ele sai da sala. E aí a criança, ela vai e ela fica sozinha dentro da sala de novo. E aí faz isso repetidas vezes, até que a criança aprende, por exemplo, a montar um cubo mágico. Sei lá, uma porra assim, tá ligado? Absurda. Aprende a embaralhar um deck. Porque ele só precisa ver. Ele só precisa ver para poder aprender. E a andragogia já não. A andragogia, que é o ensino para adultos, precisa contar com a experiência do cara. Então eu preciso contar se o corpo do cara ele tá apto para modalidade ou não, se esse cara já conhece alguma coisa ou não, se esse cara, quanto tempo de experiência esportiva na vida dele esse cara tem, quanto tempo esse cara tem disponível por semana, quanto tempo esse cara vai estudar, quanto tempo esse cara não vai... Então, olha como é muito mais complexo o ensino para adulto. E como que a gente ensina adulto? Me fala, como é que é o ensino para adulto? Como é que é o ensino para adulto nas escolas de jiu-jitsu? É expositivo. Olha só, galera, hoje é guarda X, hoje é guarda laçada, hoje é passagem de guarda fechada, hoje é armlock voador. Então o cara chega lá na academia e aí é exposto para ele uma técnica. E essa técnica, se ela é boa ou se ela é ruim, não vem ao caso. Mas a forma que ela está sendo mostrada, ela não é adulto friendly, que significa que ela não é amigável ao aprendizado do jeito que o adulto aprende. O adulto, se ele não for colocado dentro de um contexto de ensino, ele não vai melhorar. É simples assim. E aí, por isso que eu tô falando, esse tipo de reflexão me veio depois que eu parei de dar aula. Porque quando eu dava aula, eu não tinha essa clareza de tipo, mano, tá, é diferente, beleza. E aí como que eu vou executar isso agora? Tá, e como que eu vou trabalhar isso agora? Ah, tá, e como que eu vou trabalhar esse outro ponto agora? E aí, meus filhos, olha só como a vida é uma doideira, né? Olha só como a gente começa a refletir e ter cada vez mais recursos para resolver um problema que é resolvido desde 1950, que é ensinar jiu-jitsu. Olha só, quando eu era criança, sabe como a gente aprendia a posição? Com revista de jiu-jitsu. A gente comprava uma revista, dentro da revista tinha uma posição, essa posição era explicada em passo a passo. E ali a gente aprendia uma posição nova, de um campeão mundial, de, sei lá, né? Cada mês tinha uma posição lá, ou uma sequência de posição para você aprender. E é assim que o conhecimento do jiu-jitsu era passado. Hélio Gracie tem um livro de posições de defesa pessoal, é um livro onde mostram as técnicas bonitinhas. E aí me veio a seguinte epifania: não existe material didático dentro das escolas. O material didático de ensino, ele é complementar ao estudo presencial. Por que que ao entrar nas academias, isso aqui eu tô jogando aqui, e eu tô jogando, e quem tá ouvindo, ouva quem tem que ouvir, tá ligado? Você entra numa escola, não importa se é aliança, se é Gracie Barra, ou se é sei lá o que, você não recebe, ou você não compra, você nem tem direito de comprar, essa é a parada, você não tem nenhum direito de comprar um livrinho com as posições da faixa branca a primeiro grau, ou segundo grau, ou terceiro grau, ou quarto grau, ou da branca até azul. E aí que eu falei,
Não tem. E aí que eu fiz? O mapa da faixa branca. O mapa da faixa branca. Eu falei, as pessoas precisam de um material pedagógico completo. E aí, quando o cara vê o mapa da faixa branca, ele vê o tamanho do mapa da faixa branca, ele fala, mas nem eu que sou roxa não sei isso. Porque você é cabaço, né? Porque você é fraco. Tu é fraco. Tu não é bom de jiu-jitsu. Esse é o rolê. O bagulho é, quando eu criei o mapa da faixa branca, ele foi considerando o aluno nota 10 e o aluno nota 6. E o aluno nota 4. E o aluno nota 5. Porque já parou pra pensar por que você passa de ano com uma média 6? Você já parou pra pensar nessa porra? Na escola, a média é 6 ou é 7, foda-se, né? Tem escola que é média 5, não importa. 50% do conteúdo foi perdido. 50% do conteúdo foi perdido. Você tá entendendo o que é isso? É muita coisa. 50% é muita coisa pra você perder. E você passa de ano. Você segue em frente. E aí a gente não questiona essa merda. Fala, mano, teoricamente, você só passa de conteúdo se você acertar o conteúdo inteiro, né? Dominei o conteúdo, vou passar para o próximo conteúdo, né? Pô, faz muito mais sentido do que eu pegar e falar, não, o cara vai passar de ano com 5. Só que, se o conteúdo for complexo o suficiente, você pode passar ele de ano sem ele completar tudo. E aí, quando eu falo de um branca nota 10, que seria o cara que sabe o mapa da faixa branca inteiro, isso é um cara tecnicamente muito completo. Que ele vai saber as posições, ele vai aprender, e ele vai seguir, ele vai desenvolver, e ele vai, né, etc, etc, etc. De nota 10, porque ele tem mais tempo para estudar, para praticar, para testar, sei lá. Ele é mais louco também, às vezes o cara é só mais louco, essa é a parada. Só que se o cara não conseguir estudar o mapa da faixa branca completo, ele ainda vai ser um bom faixa azul, porque ele vai passar dentro da média. Sacou a ideia? Mano, eu nunca teria essa merda dessa ideia se eu não tivesse parado de dar aula. Olha que merda. Eu preciso fazer um curso pra faixa branca que seja complexo, completo, a ponto de um faixa roxa achar chato. Tá ligado? E aí, por ele achar chato, o faixa branca saber, sei lá, talvez quando ele graduar pra azul, ele já vai começar a dar trabalho pros roxos. E, entendeu? O faixa branca completo, faixa branca 10. Só que se ele não for o faixa branca 10 e ele concluir 50% do meu curso, que a tendência é que ele conclua 20% do meu curso, e a tendência é que ele não domine nada, né? Porque a maioria da galera nem estudar direito sabe estudar. Cara, ele ainda vai saber o suficiente. Você entendeu a ideia? O bagulho... Mano, olha, isso mudou a minha forma de pensar os cursos. Então os meus cursos, eles sempre são mais difíceis e complexos do que ele tem que ser, mas não tão difíceis a ponto de ser prolixo, o que é prolixo é ficar rodeando em círculo, enfeitando coisa que não precisa ser enfeitada, falando difícil ou qualquer porra do tipo para poder parecer mais inteligente. Eu considero os meus cursos apropriados numa metodologia andragógica. Por quê? Eu dou controle pro aluno, pode pesquisar, andragogia. O aluno tem que ter controle sobre o próprio aprendizado. Eu dou controle pro aluno. Segundo, eu considero as deficiências dele. Eu ensino ele baseado naquilo que ele é bom ou naquilo que ele não é. Então eu começo lá do começo, lá desde o corpo, como que ele cultiva o corpo, como que ele come melhor, como que não sei o que, como que blá blá blá. E... tá me entendendo? Ele vai desenvolvendo aos poucos. Se ele me ouvir tudo, se ele ouvir 100% do que eu tenho para dizer, ele vai se formar um branca 10, que já dá um trabalho para roxa, porque ele investiu mais. É a mesma coisa dos moleques de 16, 17 anos que treinam 8 horas por dia e bate em preta. Por quê? Porque ele investe mais tempo, mais hora, mais tudo. Aí, meu caro, qual que é o meu rolê aqui? O meu rolê é
eu tenho que entregar o controle na mão do meu aluno, porque essa é a forma que ele aprende. E você que está aí me assistindo, pegue o controle para você. Tudo essa volta que eu tive para dar foi: você precisa controlar o que você vai aprender, meu boy. Você precisa controlar aquilo que você vai aprender. Você precisa ter acesso a todo o material. Você precisa olhar esse material com calma, com cuidado. Você precisa escolher dentro desse material e falar: não, eu vou seguir essa direção. Não, eu vou seguir aquela outra direção. Não, eu vou partir agora para esse ponto. Mesmo que você não seja apto, faixa branca, apto ainda a decidir isso. Mas se é um conteúdo organizado para faixas brancas, ou seja, nada do que está lá um faixa branca não poderia aprender, se você aprender lá, você aprendeu correto. Olha que doideira. Então, eu quero aproveitar a oportunidade que você está aqui me ouvindo há 40 minutos e te convidar para conhecer o mapa da faixa branca. Tem um link aqui embaixo que é a minha página de vendas, né? Nesse link tem um pouquinho da história lá, por que os métodos são do jeito que é e por que a gente tem que pegar isso para nós e tal. Mas a verdade é que a base metodológica para o mapa da faixa branca, ela é muito mais simples. Foi basicamente o quê? Eu descobri o que era pedagogia, eu descobri o que era andragogia, eu entendi a diferença dos dois, eu entendi que o aluno precisava ter controle do próprio conhecimento e eu entendi a forma que era para fazer. Se eu fizesse um curso muito simples, se o cara tirasse 5 nesse curso, ele seria um branca de merda. Um azul de merda, no caso, né? Como é um curso bem complexo, se ele tirar 10, ele vai ser um azul que dá trabalho para roxo. Porque a ideia do mapa da faixa branca é todas as posições que você precisa aprender antes de pegar a faixa azul. Se eu faço um curso simples, difícil, e o cara completa metade do curso, ele ainda vai ser um faixa azul dentro do nível. Porque é assim que funciona a escola. Por isso que se forma tirando 6. O cara que tirou 6 a vida inteira e tá aí formado com diploma de ensino médio. Mesmo que você não saiba o conteúdo completo. Olha que doideira. E aí, cara, eu quis fazer todo esse, desde o Primórdios, por quê? Pra vocês entenderem também que as coisas não nascem do dia pra noite. Eu demorei 10 anos para desenvolver metodologia de treino. E a metodologia de treino, basicamente, que eu desenvolvi ainda era ruim. Ainda era incompleta, ainda faltava material pedagógico, ainda não tinha esforço suficiente meu, ainda não tinha observação suficiente minha. Imagina você que está começando. Imagina que você que tem poucos anos de jiu-jitsu, que você tem poucos meses, poucos dias às vezes de jiu-jitsu, e você está querendo desenvolver e não tem o caminho da branca até a preta definido, entendeu? Inclusive, eu acho que esse vai ser o nome desse podcast, acho que é um bom nome. O caminho da faixa branca até a faixa preta. É isso, acho que vai ser um bom nome. Espero que vocês me ouçam desde o começo ao fim. O bagulho vocês me entenderam qual é a ideia? Então, eu quero te convidar a aproveitar esse momento de fala que eu estou aqui falando 43 minutos e estou chegando também na minha residência, para que vocês entendam uma coisa. Para que vocês entendam uma coisa, nada, eu já tô perdido já, que aqui tem muito farol. Para que vocês conheçam o mapa da faixa branca, clica aqui, entra lá, assiste o vídeo. E se fizer sentido para você, se você quiser tomar o controle do seu aprendizado, se você quiser melhorar o seu jiu-jitsu de maneira sistemática, metodológica, o mapa da faixa branca aí tá aí para você cortar caminho. E aí, só finalizo dizendo que método, ou ele te leva do ponto A ao ponto B mais rápido, ou ele te entrega mais potencial, ou seja, você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai ter mais recursos, ou ele te entrega com mais segurança. Se ele não faz nenhum dos três, ele não está te dando um método. É só ali empacotaram uma parada que já era vendida de forma errada, vamos dizer assim, né? O método, se a pessoa fala pra você, eu tenho um método, e você fala, beleza, do ponto A ao ponto B, quanto tempo eu vou levar? Do ponto A ao ponto B, qual potencial eu vou ter? Se eu seguir o seu método, onde eu posso chegar mais, né?
eu posso chegar mais longe, eu posso chegar mais rápido, eu vou chegar com mais segurança. Se o cara não souber responder isso, eu sinto muito informar que ele não tem um método, tá? Então, fique aí. Se quiser aprender comigo dentro do meu método, eu estou disponível para vocês dentro do Mapa da Faixa Branca. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no Instagram, pode comentar aqui no YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, se for um vídeo proveitoso para vocês, aí eu vou tomar gosto e vou fazer mais vezes. Porque também 45 minutos falando sozinho cansa pra caralho. É isso, um beijo, um queijo, tchau. Os